Shalom, shalom. A Bíblia fala dos valentes de Davi que tinham cara de leão, que tinham aparência de leão. Deixa eu te falar, o tema desse vídeo é quando um leão desperta. Eu, uma certa vez, fui no jardim zoológico e dentre todos os animais que tinham lá, o que me assustou, o que me decepcionou foi o leão, porque o leão naquele dia estava dormindo. Era um leão magrinho, um leão mais cansado, velho de guerra, e estava dormindo numa jaula pequena. E ninguém estava olhando para o leão, até o momento que o leão acordou. E no momento que o leão acordou, ele deu apenas um rugido. Mas quando ele deu aquele rugido, a impressão que deu é que houve um silêncio no zoológico durante pelo menos 2 ou 3 segundos. As aves pararam de cantar, as pessoas pararam de se movimentar. E de repente todo mundo ficou alvoroçado para ver o leão. E aí o leão começou a andar com o peito estufado, como se ele estivesse dizendo o seguinte: eu estava dormindo, mas eu acordei e eu continuo sendo quem eu sempre fui. A Bíblia fala dos valentes de Davi. E interessante que o versículo, se eu não me engano, é 1 Crônicas capítulo 11, versículo 8, ou capítulo 12, versículo 8, depois você confere lá. Fala que eles, esses valentes, eles eram guerreiros acima da média. Tinha um, por exemplo, que ele, numa batalha, com uma lança na mão, ele matou 300 homens. Gente, para imaginar o que são 300 homens, 300 guerreiros. Numa guerra você luta contra guerreiros. E ele matou 300 homens com uma lança. A lança, ela é uma arma de ataque à distância. Então, de duas uma, ele teve que se adaptar com aquela arma para poder lutar como se fosse uma espada, ou ele jogava, corria, pegava de novo, jogava de novo. Era um guerreiro extraordinário. A Bíblia fala de outro que segurava a espada com tanta força que a espada se tornou parte do corpo dele. Enfim, o que mais me chama a atenção é que eles tinham cara de leão, e eu acredito que era no sentido literal. Eu acho que eles eram possuídos por uma força tão grande da parte de Deus, que a aparência deles mudavam, e as pessoas, quando olhavam para eles, se apavoravam porque pensavam que estavam vendo leões, homens de leões. Na cultura nórdica, na cultura viking, você sabe que os vikings, eles eram grandes guerreiros, eles eram apaixonados pela batalha. O viking, ele era tão fiel à guerra que ele precisava morrer com a arma de guerra na mão. Se ele morresse sem a arma de guerra na mão, ele acreditava que ele ia para o inferno, para o hell deles. E se ele morresse com a arma de guerra na mão, ele ia para o Valhalla, que é o céu dele. E dentre os vikings existia o guerreiro dos guerreiros, que era o Berserker. O que é o Berserker? Eles acreditavam que existiam alguns guerreiros que eles eram possuídos pelos deuses deles, que era o Odin, que era o Thor. Então eles acreditavam que quando um guerreiro era possuído pelos deuses, ele se tornava um berserker, um guerreiro com forças sobrenaturais. Agora, meu irmão, minha irmã, o viking não significa nada diante dos valentes de Davi, porque o guerreiro com cara de leão, o guerreiro com cara de leão é o berserker da Bíblia, possuído pelo poder de Deus. E o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver comigo? Porque muitas vezes, eu sei por experiência própria, eu tenho vivido esse tempo na minha vida. Muitas vezes nós passamos boa parte da nossa vida como um leão que dorme. E quando nós nos tornamos leões adormecidos, nós começamos a esquecer que somos leões. Nós começamos a acreditar que nós não somos tão poderosos como somos. Ontem eu escutei uma frase na igreja que eu congrego muito forte, do nosso pastor local. Ele disse o seguinte: tem gente que vive descendo do lugar que Deus a colocou. Às vezes Deus te colocou num lugar de autoridade espiritual, num lugar de patentes espirituais, num lugar onde você pode decretar, num lugar onde você pode fazer ato profético, num lugar onde você pode afugentar o mal, afugentar o cativeiro, afugentar o demônio, mas você insiste em não tomar posse disso. É o leão adormecido. E Deus está dizendo para você nesse vídeo o seguinte: apenas um rugido
é o suficiente para você lembrar para você mesmo e para você lembrar para o mundo espiritual que há uma autoridade, que há uma unção sobre a sua vida. E quando isso acontece, quando você se permite voltar a rugir, a sua mente volta a ser governada pela dimensão espiritual. E você passa a entender que os problemas não são problemas. Você passa a ressignificar a vida pelos olhos do Espírito. O valente de Davi, ele era capaz de fazer coisas extraordinárias. Diz a palavra que um deles, aliás, na verdade, um pequeno grupo deles, quando Davi comentou, Davi suspirou, que ele estava com vontade de beber um pouco de água de uma cisterna que estava em um local que estava sitiado pelo exército dos filisteus. E Davi falou, poxa, estou com saudade daquela água, mas a nossa fonte está naquele lugar onde tem os filisteus. E a Bíblia diz que esse pequeno grupo se infiltrou no meio dos filisteus para pegar um pouco de água para Davi. Isso fala sobre você ter autoridade para entrar em lugares onde pessoas comuns não têm coragem para entrar. Que você vai ter uma autoridade para se infiltrar em lugares onde o inferno governou. E ali você vai encontrar águas que Deus colocou para a sua vida. E também fala sobre, esse texto também fala sobre a importância de que um guerreiro, um valente de Davi, precisa ter sobre a sua vida uma mentoria. Eu tenho falado muito sobre isso aqui. Eu vou falar muito sobre isso aqui. Ninguém consegue chegar muito longe sem uma mentoria, sem uma autoridade espiritual, alguém que vai te governar, alguém que vai te impulsionar, alguém que vai te direcionar. Alguém que vai falar para você o caminho da unção é esse aqui, o caminho da visão profética é esse aqui, o ativador profético, o desatador espiritual. Os valentes de Davi só eram valentes de Davi porque eles tinham o Davi dos valentes. Faz sentido isso para você? Esses homens que se tornaram os valentes da cara de leão, diz a Bíblia que eles eram homens os piores que existiam, homens desprezados. Alguns que tinham problemas, dívidas, e eles eram perseguidos porque não tinham condição de quitar suas dívidas, outros que tinham problemas de saúde, outros que eram desprezados por vários motivos, homens desprezados da sociedade, homens mal vistos, homens que viviam até mesmo à margem. Talvez você seja alguém que esteja vivendo à margem da religião na igreja, ninguém vê nada em você, ninguém acredita em você. À margem da sociedade, à margem do sistema, até na família talvez você esteja à margem. Mas esses homens se reuniram na caverna de Adulão e ali Davi, ele foi ministrando sobre a vida desses homens, moldando esses homens, sabe? Você quer se tornar um leão? Ande com um leão. Você quer se tornar um guerreiro? Ande com um guerreiro. Você quer se tornar um profeta? Ande com um profeta. No vídeo anterior eu falei que Saul, ele precisou profetizar no meio dos profetas. Tá bom? E eu quero também poder ser um ativador de destino profético na sua vida. Se você está assistindo esse vídeo, pode ter certeza, Deus tem um propósito nisso. O que não falta aqui no YouTube são vídeos. Se você chegou aqui, nada acontece por acaso no mundo espiritual, tá? Dá uma olhada no nosso link aqui embaixo, tem um convite para você participar da nossa Netflix da Batalha Espiritual, que é um arsenal de conteúdo de todo tipo para te consolidar como alguém pronto para as batalhas. Dá uma olhada, clica aqui, lê o que está escrito ali e depois se inscreve, assina a Netflix da Batalha Espiritual, tá bom? Deus te abençoe e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa voltar a rugir. Abraço, tchau, tchau.